resumindo o seguinte, o país mergulhou naquele movimento. Sim. De lá para cá se desorientou. Aí está aí, dividido em torno de guerra cultural. Um presidente vai para a ONU para falar mal do outro. Um tratado de problema interno na ONU, fala para o mundo. O que é que o Brasil tem a dizer ao mundo? Ninguém está interessado na ONU, pelo menos, em saber como é que está a disputa eleitoral no Brasil. Tá certo? O outro agora, candidato, deu uma declaração dizendo que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o clima não precisam passar pelo Parlamento Nacional, pelo Estado Nacional. Ou seja, na prática, a governabilidade sobre o clima passa para o Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma coisa completamente absurda, o presidente Lula. Sério? É. Caralho, o cara tá maluco, mano. Disse numa entrevista lá na CNN, o entrevistador perguntou: o que é que o senhor anuncia essa questão internacional? Ele disse: não, isso aí precisa que no Conselho de Segurança da ONU bote um africano, bote um latino-americano e que as resoluções não precisem passar pelo Estado Nacional. Ou seja, o que o Conselho de Segurança decidir sobre a Amazônia está valendo. Nem o governo federal, nem o Congresso e nem o Supremo. Não, pessoal, isso é uma coisa completamente desorientada. O Lula virou um completo globalista, então? Vamos ser sinceros, o Lula é um puta fantoche, vai. Vamos ser sinceros. O Monark, o problema que eu vejo... Ele tem problema até o fim do último fio de cabelo dele. E ele é refém. Do STF faz o que quiser. Mas peraí, cara, eu acho o seguinte, eu não coloco a coisa como o Lula ou o Bolsonaro. Eu acho que o que falta no Brasil... Porque não é só a questão do presidente. Você coloca o presidente da República lá. Você pode colocar o presidente mais nacionalista do mundo. Se você continuar com essa história que nós temos aqui de Banco Central independente, você colocar um ministro da Fazenda que está antenado com interesses de bancos, aí não vai mudar nada. Pode ser o presidente mais... Entregue o meio ambiente para as ONGs. Exatamente, não muda nada. A embaixada da Noruega. Esse é que é o problema. Nós não temos... O que falta no Brasil é a força de um movimento que empodere um presidente nacionalista. Só que o Lula nunca vai poder ser nacionalista. Mas o Monark, a gente vai precisa... ter que comprar briga com a oligarquia. Peraí, você tem o rabo preso a gente tem que deixar de lado... Vocês têm que olhar uma coisa, gente. Principalmente você, que é o mais jovem aqui. Lula e Bolsonaro vão passar. Eles vão passar. E o Brasil, como é que fica? Eu fui dar uma entrevista numa rádio, o assunto foi preso. Eu falei, gente, pra mim, Bolsonaro, Lula, todo mundo vai passar. Daqui a 10 anos é outro. A gente tem que começar a pensar o seguinte, o Brasil, como é que fica nessa história toda? Como é que fica o interesse brasileiro? Né? Como é que fica investimento? Como é que fica essa geração que está por aí? Eu acho que não tem projeto de país, tem projeto de poder. Exatamente. O projeto é ficar mais 4 anos. Sim. Ou ganhar 4 anos. Lamentavelmente é isso, tá certo? Eu não tenho nada pessoalmente nem contra o Lula, eu fui ministro, sou grato, respeito. Contra o Bolsonaro eu também não tenho, fui colega dele, deputado, nunca tivemos nenhum problema. Ele até defendeu o meu nome para o Ministério da Defesa quando o Lula assumiu, porque, inclusive, votou no Lula no segundo turno. Então, não é esse o problema. Não é discutir o país, pessoas. Né, ministro? O problema é do país. Ou seja, a limitação é Isso lembra uma história, viu, Monark? Dos anos 50, do futebol carioca. Havia um grande jogador chamado Heleno de Freitas, que tinha um apelido de Gilda, por causa do filme famoso da época. Ele jogava no Vasco. E o Vasco tinha 2 pontas. O Ipojucan, acho que era um pernambucano, e o Chico, um ponta direita e outro ponta esquerda. E o Heleno de Freitas tinha um temperamento muito forte, tipo assim o Edmundo, que jogou no Palmeiras e no Vasco. Edmundo Animal. Isso. O técnico do Vasco, nos anos 50, era o Flávio Costa. E naquele meio, num treino, o Heleno saiu do treino. Aí o Flávio disse, por que você saiu do treino? Ele disse, porque o Ipojucan e o Chico não me passam a bola. Eu disse, mas você brigou com eles? Disse, não. E por que eles não passam a bola? Aí ele disse uma frase genial e muito malvada. Ele disse, o Chico não passa porque não quer. E o Ipojucan não passa porque não sabe. Ou seja... No Brasil, às vezes, tem governo que não faz porque não quer, porque tem compromissos com os aparatos de ONGs internacionais. E outros não têm força para fazer, porque são governos fracos.
São governos que não têm energia suficiente, apoio político suficiente para fazer aquilo que quer. E o Brasil precisa de governos fortes, com uma agenda correta. Isso é o principal desafio do nosso país. Que é a última coisa que o globalismo quer, é um governo forte, né? A última coisa que o globalismo, imperialismo, quem estiver ouvindo a gente aí, é a última coisa que eles querem, é um governo forte que vai contrariar os interesses Porque deles. estados nacionais fortes são o contraponto daquilo que é exatamente o mercado global, universal, sem limites, sem fronteiras, onde as mercadorias e o capital possam circular livremente. As pessoas não vão poder circular livremente, tá certo? Isso. Ninguém quer um país... A tecnologia também não, o conhecimento também não. O conhecimento vai ficar preso a patentes, vai ficar preso à proteção industrial. Não se tiver na China, né? Exatamente. Ali não tem proteção nenhuma. Agora, você quer a liberdade só para o capital e para a mercadoria. Para os indivíduos e para o conhecimento, a tecnologia, isso tudo não tem. Aliás, essa guerra dos Estados Unidos com a China, antes de ser uma guerra comercial, antes de ser uma disputa geopolítica, antes de ser a questão de Taiwan, é a questão da tecnologia, do conhecimento, tá certo? Quem vai ter autonomia para fazer os seus próprios chips, quem vai dominar a microeletrônica do futuro, essa é que é a questão de fundo.